Boa noite, quem está entrando aí com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso JCI Talks, a mais uma edição do JCI Talks. Estamos aí hoje com um convidado super especial, que é o companheiro Erlan, nosso diretor aí de planejamento estratégico. Ele vai falar hoje sobre gestão do tempo em home office. E galera tá entrando aí, quem tá entrando já vai me mandando um oi, vai colocando de qual JCI que é, se é de alguma cidade, se é convidado também, coloca aí a cidade que está falando pra gente saber, que eu acho bem importante, muito legal. E aproveita e pega o aviãozinho aqui, ó, e manda essa live para os teus amigos, manda essa live para as pessoas que você sabe que vão precisar ouvir hoje esse assunto que tá incrível. O JCI Talks, ele foi planejado, programado, a gente inventou aí esse projeto aí para a gente falar um pouquinho sobre liderança, para a gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre empreendedorismo aí e poder levar esse conhecimento tão rico que os nossos companheiros da JCI têm aí à disposição para compartilhar. Galera de Rodeio Bonito, Passo Fundo, que legal, Jaraguá, boa noite, galera, sejam bem-vindos. Muito legal. Equador, que legal, Rio do Sul. Apertem os corações, diz o nosso companheiro Robinho, que também estará aqui no JCI Talks. JCI Curitiba, muito legal. Pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Colocam aqui de qual cidade estão falando. JCI Medianeira, Panambi, Venâncio Aires. Lembrem de mandar aqui com o aviãozinho a live para os seus companheiros, para lembrar os seus amigos. Essa live é aberta, ela é para todo mundo, ela é para a comunidade, para a gente realmente compartilhar aí conhecimento, compartilhar experiências. E será que o meu convidado, companheiro Erlan, já está online aqui com a gente? Me manda um oi aí, Erlan. Oh, seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Vou chamar o companheiro Erlan para estar dividindo aqui a live comigo. Vamos aguardar o companheiro Erlan. Enquanto o Erlan vai entrando, eu quero saber de vocês. Ai, o Erlan entrou já. Seja bem-vindo, Erlan. Tudo bem? Tudo bom, Roberta? Boa noite. Como você tá? Tá tudo bem aí? Ótimo. Tudo ótimo, tudo bem. Bem legal. Pode continuar, por favor. Eu ia pedir só para a gente fazer uma interação aqui com o pessoal. Quem está nesse período trabalhando em home office, coloca um positivo para a gente. Quem está só em casa de boa, coloca o smiles dos dedinhos. Só para a gente saber se o pessoal realmente está trabalhando em home office ou se está em casa super de boa aí. Ó, galera, ó, positivo, positivo. Tem gente com a mãozinha assim. O que será que é a mãozinha? Que tá fazendo várias coisas? Ai, ai. Eu acho que é o pessoal que tá fazendo várias coisas. Ou que tá te mandando um oi. Ah, ok. Ó, tem Muito mais bem. gente trabalhando em home office do que de boa, né? Muito legal a gente saber. Então, o assunto de hoje vai ser super pertinente e eu vou deixar o Erlan se apresentar, o Erlan falar um pouquinho dele e depois a gente ir para o nosso assunto aí, que é gestão do tempo em home office. Conta para o pessoal aí, Erlan, quem você é, conta um pouquinho de ti, que eu acho que é muito válido compartilhar isso. Com certeza. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero encontrá-los bem também ao longo deste ano, aí, em alguma atividade, depois quando passar essa pandemia, né? Eu me chamo Erlan, sou membro da JCI São Paulo. Entrei nessa organização desde 2010 e desde então eu venho fazendo um trabalho, né, de entrega localmente aqui para a minha OL e também para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de já atuar como vice-presidente nacional e no ano passado como diretor de capacitação e esse ano como diretor de planejamento estratégico, aí responsável por conduzir aí o planejamento estratégico da organização para os próximos 3 anos.
Então tá, é um desafio bacana, gostoso de lidar, porque o que não nos desafia não nos transforma, não é isso, Roberta? Com Então, certeza, estamos aí. com certeza. Que bom, show de bola. Então, Erlan, obrigada por ter aceitado o nosso convite aí de vir trazer o teu conhecimento. E o pessoal quer saber aí como fazer a gestão do tempo, né, nesse home office. Acho que isso está sendo um desafio para quem é novo aí em trabalhar em casa. E acho que as suas dicas vão ser ótimas aí para o pessoal. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente fazer um bate-papo. Então, a ideia é eu fazer uma pequena explanação sobre um pouco sobre o que é tempo, para a gente conceituar melhor essa questão do tempo, conceituar melhor o que, que é, então, um gerenciamento do que a gente precisa fazer das nossas atividades em casa e falar um pouco dessa perspectiva que está tão atual, né? Que é trabalhar em casa forçadamente. Infelizmente, não foi algo que todas as empresas planejaram, pelo contrário, está todo mundo tendo que agora adotar essa ferramenta que algumas empresas já começaram a adotar um tempo atrás, e essas que conseguiram adotar com mais tempo de planejamento, com certeza elas estão passando por essa fase melhor do que quem não tinha nada sobre home office. Então, há inclusive as pessoas aqui que estão aí com a gente hoje, que nunca trabalhou em home office, deve estar enfrentando muita dificuldade nesse momento, porque muda toda a perspectiva do a gente chama de psicodinâmica do trabalho, então muda tudo, porque a gente acaba encontrando vários elementos diferentes na nossa casa do que no ambiente de trabalho. Então, quem está enfrentando isso pela primeira vez já deve ter percebido que, às vezes, a gente vai ter que cortar algumas coisas dentro de casa para poder se manter produtivo, porque senão a gente não consegue. A nossa casa, né, tem muito mais distrações do que no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente tem os amigos, que às vezes nos distrai com conversas, com assuntos paralelos, com a tal da política corporativa. Mas em casa você tem a geladeira, você tem a TV, você tem inúmeras outras atividades que são às vezes mais prazerosas do que o foco na sua entrega do trabalho. Então é aí E que a gente que Irlan, mora o grande perigo. e quem é mulher tem a casa, tem a roupa, tem a louça, tem as crianças, tem muito mais coisa ainda, né? Não, isso nem vou colocar na balança, porque realmente a gente está agora na empresa tendo que, enfim, está todo mundo vivendo essa questão de trabalhar em casa agora, e a gente foi uma empresa que foi pegada, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, né, foi pega de surpresa, já estava no nosso planejamento estratégico do RH colocar, implantar o teletrabalho, a flexibilização, mas a gente não esperava que ia ser tão forçado. E aí foi forçado agora, o coronavírus nos forçou a fazer isso a toque de caixa. E aí muita gente não conseguiu se organizar, de ter os seus rituais, ainda não conseguiu organizar a agenda, organizar o próprio modelo mental, de como organizar essa rotina em casa em relação da rotina que se tinha no trabalho. E aí, nessa hora, é que vem, então, o nosso começo aí do nosso assunto. Eu queria saber aí do pessoal, dá um joinha, quem está fazendo home office pela primeira vez? Tem muita gente, será que está começando agora essa jornada do home office? Roberta, você faz home office há muito tempo já, né? É, mas é parcial, né? Não é 100%, né? Então eu sei o desafio que é. Eu não consigo trabalhar 5 dias trancado dentro de casa. Um dia tem que ir para a rua, né? Porque realmente é um Sim. desafio. A gente precisa, assim, de muita gestão emocional, né? E muito treino para foco, para estar 100% presente aí. E sem contar que eu digo que o grande desafio é a gente realmente sentar a bunda na cadeira e entrar no flow, realmente, né? Você fazer Uhum. 100% aquilo que você gosta, 100% aquilo que é a tua paixão, né? E aí deixar a coisa fluir. Mas muitas vezes eu, na minha rotina, tenho que fazer às vezes coisas da contabilidade, tirar uma nota fiscal, essas coisas que eu não curto muito, e aí você perde Uhum. o foco um pouquinho mesmo.
Perfeito, porque não é normalmente atividades que a gente gosta muito de fazer. Então, o grande desafio de estar em casa, da diferença de estar no escritório, é você conciliar a rotina. Então, o que é isso? É você tirar, na verdade, tudo aquilo que te distrai em casa do seu campo de visão. Então, por isso que os especialistas que falam sobre o tema, né, de home office, aborda muito a questão de você criar o teu cantinho. Então, você precisa criar a mesma rotina que você teria para ir para trabalhar. Então, por exemplo, se eu acordo às 7 da manhã para ir trabalhar e eu demoro 1 hora para me arrumar e estou no trabalho às 8, eu posso acordar às 7h30 porque eu não vou ter o deslocamento, mas eu preciso me arrumar. Porque essa mudança no seu modelo mental, ela é muito importante. Ela é o primeiro passo. Se você não entender que você está em trabalho, que você não está em casa de folga, então eu fico imaginando assim, as pessoas que têm 10 anos de trabalho em escritório ou numa empresa que nunca trabalharam em home office. Essa pessoa está passando agora um drama enorme. Por quê? Porque para ela já virou um hábito ir trabalhar. E separar, né? Aquela coisa de segunda a sexta eu trabalho, final de semana eu folgo. E às vezes quando você está em casa, a sensação que você vai ter é de umas férias prolongadas, vamos dizer assim. Então, isso você tem que criar a sua rotina de praxe para você conseguir manter a sua mente sã e focada, vamos dizer assim, que agora você está fazendo o home office. Então, o que é muito importante, mantenha essa rotina. Eu vou começar aqui falando para vocês as dicas que é o básico e o geral, depois a gente vai se aprofundar em alguns outros temas que eu trouxe aqui numa sequência, né, que é um pouquinho sobre a questão do tempo, sobre como ter foco e fazer boas escolhas, porque gerenciar o tempo em home office tem a ver com escolhas, né? Por incrível que pareça, e fazer escolhas não é algo fácil. O nosso cérebro ele tem uma quantidade limitada de decisão que ele toma durante o dia, ele gasta energia a tomar decisão, né? Então, escolher coisas também gasta muita energia e você vai se fadigando só em escolher. Então, a gente costuma dizer que organizar as coisas vai ajudar tudo isso. Mas a primeira dica é isso: mantenha o seu ritual. Então, precisa arrumar um canto na tua casa, se você não tem ainda, arrumar um cantinho que é um cantinho de trabalho, que a gente costuma dizer. Ali você cria a tua bolha mental do teu escritório. Então, eu estou no meu escritório, eu estou trabalhando. Eu sentei ali, é porque ali eu preciso trabalhar. Então, é muito importante você desenvolver esse cantinho para habituar o teu cérebro. Depois desse cantinho, é muito importante você estabelecer um tempo para iniciar, um tempo para parar para o almoço. Almoço é almoço, então eu vou fazer as minhas paradas para o lanche, é a minha parada para o lanche, é o meu intervalo, assim que do mesmo jeito que você faria no escritório, só que você vai fazer em casa. E tem que tomar muito cuidado, porque nessa época de corona que nós estamos agora, né, a tendência é muito grande de você querer cozinhar em casa. E cozinhar em casa, parece que não, mas você vai despender aí em torno de 2 horas entre preparar os alimentos, tanana. Não sei quem está passando por isso aí agora, mas eu, por exemplo, que estou em casa, agora no home office, ontem eu fui fazer um almoço. Eu falei, eu vou almoçar porque eu estou em casa e vou fazer o meu almoço, comidinha saudável, tem que ser mais saudável, não posso comer muita besteira, porque eu estou comendo, né, praticamente tudo industrializado. Então eu falei, agora eu vou comer uma coisa natural. E pasme que foram 2 horas. Então eu parei meio-dia e eu fui finalizar o meu almoço em torno de 2h15 mais ou menos. Então isso não foi legal. Porque o meu tempo, que eu vou já explicar um pouquinho o seu período precioso, né, o seu tempo precioso, era justo nessa hora que eu era mais, vamos dizer assim, produtivo. E eu estava cozinhando. E isso acabou me tirando. É super importante a alimentação, mas a gente que está acostumado a ir para o escritório, você come fora. Né? Então, é importante criar a mesma rotina. Se você leva marmita, faz a sua marmitinha no sábado, no domingo, e deixa na geladeira e só esquenta e faz a comidinha ali, né? Talvez faz só a mistura, mas vai se organizando para manter o mesmo ritual. Aí você almoçou, ok, legal, e você continua o segundo turno e coloca 1 hora para terminar o teu horário de trabalho.
tem um problemaço também. Quando a gente está fazendo home office, a gente às vezes esquece a hora de acabar. Então você costuma entrar num looping, que eu costumo dizer que é um looping de trabalho onde você não consegue separar a sua identidade entre ser você e ser o trabalho e hora de descanso. E aí o que acontece? Isso quando a gente entra num flow assim, não tem problema nenhum, né, Beta? Entrar num flow é ótimo, você faz um pico de 12 horas de trabalho, numa entrega, você tem paixão e tudo mais. Beleza, mas isso todo o tempo gera um estresse ruim. Então, é muito importante que você se controle nessa questão de encerrar. Você tem que entender que assim, ó, quando você ia para o escritório, que você tinha um monte de atividades e você tinha aquelas atividades para fazer, você não conseguia terminar elas. O que você fazia? Você falava assim, amanhã eu continuo. Uhum. Não é assim? Então, essa Exatamente. atividade eu posso fazer amanhã. Então, em home office é a mesma coisa. Você não tem que ficar até meia-noite para dar conta de todas as atividades porque você está em casa. No Exato. começo, vem um sentimento de culpa. Eu não estou sendo produtivo. Eu não estou correspondendo da mesma forma. E aí, Voltou? eu não sei se é o teu ou se é o meu aqui, mas enfim. Então a gente se culpar por essa não conseguir entregar 100% das minhas tarefas. Eu costumo dizer muito que a gente não é um fazer humano, a gente é ser humano. Então, fazer humano é aquela pessoa que é ligada só nas tarefas e que entrega, faz. E às vezes está fazendo coisa que não agrega, está fazendo coisa que não traz resultado para o seu propósito, para os seus objetivos, e às vezes nem para a companhia, para a empresa. Está fazendo coisas que não geram resultado. E aí, então, é muito importante definir o horário de encerrar. Bom, esse é o pequeno ritual básico, Beta. Então, Erlan, definir o horário de início, término, e não se prender a rituais de casa e criar essa atmosfera de trabalho. Erlan, eu gostei que você falou do horário que você é produtivo e o horário que você está cozinhando, porque já fazem 6 anos que eu trabalho no home office e eu tenho o hábito de comer fora, justamente porque o horário que eu mais sou produtiva é das 11 à 1. E isso, assim, tem Uhum, todo um estudo na medicina chinesa, porque é o horário que o meu meridiano está em alta. Então, eu sou muito produtiva nesse horário. Então, eu uhum. sempre saio para almoçar 1 hora da tarde. E esses dias que eu tô em casa, eu tô tendo que cozinhar nesse horário, porque eu sinto fome. E aí, se, Sim, se você começa a comer porcaria, se você começa a comer um lanchinho, aí também não é legal, né? Não é saudável. Então, realmente você tem exato. que cozinhar. E aí, enfim, assim, quebrando totalmente a rotina, tô tendo que comer em casa, porque os restaurantes não estão abertos, né? Sim. Não, realmente. Aí a gente se conhecer, né? Saber qual que é o nosso horário. Aqui eu vou abordar esse horário como é o meu quarto elemento aqui da minha listinha, que é o seu horário nobre. É o tal do se hackear para saber qual que é o horário nobre de produtividade que você tem. Eu vou falar um pouquinho mais pela frente, tá? Então, tá bom, Como funciona beleza. isso. Vai me dizendo aí como é que tá aí no tempo, tal, porque o Instagram derruba nós e a gente tem um horáriozinho, né, para cumprir. Tá tudo certo. Continua aí. Tá bom, então tá bom. Então, assim, basicamente, dizendo para vocês do que é o kit inicial, essa egrégora que você tem que criar na sua casa para transformar num cantinho de trabalho e criar essa rotina mínima de hora, né? E aí nós estamos tratando essa hora como algo, como o Cronos, né? Vamos dizer assim, o tempo como Cronos de relógio. Então, a gente tem que se perceber nessa questão. Ok, agora vamos falar de tempo, porque falando um pouquinho sobre esses cuidados básicos de casa, agora a gente precisa entender um pouco sobre a gestão do tempo. E aí eu vou trazer para nós aqui um pouquinho do conceito de tempo, um pouco do conceito de foco e das escolhas, procrastinação, e vou trazer algumas ferramentas que nos ajudam a massacrar a procrastinação. Quem aí é procrastinador às vezes? Levanta a mão. Dá um joinha. Tenho certeza que deve ter muita gente, porque eu sou procrastinador, tem um monte de gente que eu conheço que é, e faz parte do cérebro ter esse comportamento procrastinador. Faz parte do ser humano ter isso.
E é uma luta. Por quê? Porque o cérebro busca conforto, ele busca estabilidade, né, Roberta? Então, a gente está sempre buscando essa estabilidade. Então, a procrastinação faz parte. E aí, o que é legal? É não lutar contra a procrastinação. É você simplesmente aceitar ela e criar uma estratégia que seja melhor do que o seu hábito de procrastinar. Com certeza. Basicamente, essa receita que eu dou sobre essa questão, porque, na verdade, se você lutar contra, vai começar a vir sentimentos de que, nossa, não estou conseguindo entregar nada, não estou conseguindo fazer, não sei trabalhar em home office. E aí você pode se sabotar mais profundamente ainda em níveis de emoção. E quando você se sabotar nesses níveis de emoção, a gente já sabe o que vai dar, né? Baixa estima, tal, que aí você que é especialista para falar sobre o tema. Começa a ideia de eu não sou bom o bastante, eu não sou bom o bastante para isso, e daqui a pouco eu não sou bom o bastante para nada. E na verdade você é, porque o futuro do trabalho é o home office. E tem que ser. Exatamente. Exatamente. O futuro do trabalho, ele é home office porque tem uma tendência que a gente fala no futurismo, para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu estudo bastante sobre essa temática, e no futurismo a gente chama do na verdade é uma tendência chamada ressurgência, que é essa coisa de voltar para dentro de si, por isso que agora a gente está vivendo uma ressurgência forçada, vamos dizer assim, porque está todo mundo tendo que voltar para si, mas ao mesmo tempo eu protagonista. Ou seja, o futuro do trabalho é cada vez mais eu protagonista. O que quer dizer isso? São as pessoas que trabalham de forma autônomas, por projetos e sob demanda. E essas pessoas, elas são a marca, ela se torna uma empresa e uma marca. Então, por exemplo, Erlan vai se tornar no futuro do trabalho, Erlan é uma marca e uma empresa que vai prestar serviços por projeto e vai fazer esse, vamos dizer assim, esse meio de campo. Então, o futuro do trabalho é cada vez mais dessa forma. O nosso presidente está falando, né, dos autônomos, tá? Mas o futuro do trabalho já é o que está acontecendo hoje no mundo. Ele é autônomo, as pessoas querem liberdade, elas querem autonomia para buscar aquilo que elas gostam e que elas sabem fazer. E essa ressurgência é uma tendência muito forte e a gente está sentindo isso agora no coronavírus sendo mais realçado, né? Essa tendência. Então, todo mundo vai ser praticamente, a gente está brincando até eu CNPJ, né? Então, é todo mundo um CNPJ e para poder prestar serviço, mesmo que registrado em empresa. Por quê? Não sei se quem trabalha registrado aí, não sei como são nas suas empresas, mas onde eu trabalho, tem meta, tem entrega, tem cobrança, tem resultado, é separado, cada departamento tem que se comportar como se fosse uma empresa. Então, tem que dar resultado e tem que ser sustentável, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que isso é o sinal, é o primeiro sinal de que a coisa realmente está andando para essa tendência se concretizar. Muito bem. Agora eu quero abordar com vocês porque quando a gente fala de gerência, né, em home office, gestão do tempo, a pergunta que fica é o pessoal, tempo. O que é tempo para vocês? Alguém consegue escrever aí rapidinho? Interagir? O que é tempo para vocês? Aguardando, vamos ver se vem alguma contribuição. O que é tempo, né? Nossa. Tempo, Ana. O que É é, o- Roberta, para você eu acho tempo? que o tempo é a única coisa que nós temos, de fato. Ou melhor, que nos falta, né? O que mais nos falta. Boa, muito bem. É uma questão de algo que nós temos. Será que a gente tem tempo? Eu O acho tempo, que será que é uma coisa que a gente controla, manda nele? É uma coisa gerenciável? O que você acha, Beta? quanticamente explicando, só temos o agora, né? O tempo é algo que que foi criado para mostrar que realmente se passou o tempo, eu acho. Tá, eu tô pirando aqui. Não, sim, não, tudo bem, bem tranquilo. Mas o pessoal está postando aqui que tempo ele é limitado, ele é um recurso finito, tempo é prazo, né? O tempo ele é gerenciável, o pessoal da Cuca Podcast aí, tudo bem com você? A Paula mandando aí entrando e falando, precisa ser planejado. Então, na verdade, o tempo ele se torna para nós um recurso, mas o tempo ele sim é um dos elementos mais, a Erliana fala para nós aqui que o tempo é o que temos de mais importante na vida. E eu diria o seguinte, o tempo é o que a gente tem mais importante na vida, tempo é arte, o Anel escrevendo e tudo mais, mas o tempo é uma coisa que ele é incontrolável. Por quê? Porque o tempo ele é uma percepção.
da sua mente. Então, o tempo é muito complicado isso, porque o tempo ele é uma coisa que a gente não controla, ele é algo que a sua mente percebe, e quem percebe o tempo é a mente. Não existe outra forma de perceber. Então, a sua consciência que percebe o tempo. E isso é um grande divisor de água, porque se é a sua consciência que percebe o tempo, e ele é uma percepção da sua mente, por ser uma percepção da mente, eu tenho uma coisa, um paradigma muito grande por trás, que é justamente valor. Né? E se é uma coisa percebida da minha mente, é o valor. Por isso que eu tenho gente que dá muito, atribui muito valor ao tempo dela, e tem outras pessoas que não atribuem valor ao tempo dela. Então, como é uma percepção, ele é muito relativo. Alguém aqui escreveu falando que ele é relativo. Por quê? Porque ele é uma percepção da mente. Então, esse é o primeiro segredo sobre o tempo. Se você não tinha parado para perceber, ou se alguém nunca falou isso para você, o tempo é algo percebido somente pela sua mente. Por isso que muitas vezes, quando você entra no estado de flow, que é um estado também da mente, ou quando você está meditando, quando você está em alguma outra prática contemplativa, você simplesmente esquece o tempo. Você fala, nossa, nem vi esse tempo passar. Nossa, já passaram 2 horas. Vai ser que nessa live. Nossa, já passaram 1 hora. Como foi rápido. A gente não tem essa noção, porque a mente não está percebendo esse tempo passar. Tá? E aí, nesse momento que a gente está. E tem outros momentos que você olha e fala, nossa, mas caramba, esses 10 minutos está demorando muito mais do que eu costumo demorar. E aí, então, como se é algo percebido, eu tenho que atribuir valor. E valor é um atributo também que tem a ver com as nossas crenças, nosso sistema de valores, né? Então, o valor como atributo que a gente dá ao tempo. Então, a pergunta que fica, qual será que é o valor do tempo para uma pessoa que repetiu de ano? Qual é o valor de um ano para essa pessoa? Qual será que é o valor de minutos que você chegou atrasado e perdeu o voo? Para essa pessoa que perdeu o voo. Qual será que é o valor de segundos para uma pessoa que perdeu Jogos Olímpicos? Né? Um maratonista que, por segundos, perdeu aquela disputa. Então, o tempo precisa ser atribuído um valor. E aí, ele é um recurso fundamental, então. Se ele é uma percepção da mente, é um recurso fundamental para a mente se localizar. O tempo é um GPS da nossa mente, no resumo da ópera. Porque é aí que a gente consegue saber se é passado, se é futuro, se é presente, se eu devo fazer agora, depois e tudo mais. Que é o nosso GPS em termos de localização. E aí, como ele é um GPS, ele está na mente, então o tempo nada mais é do que escolhas que a gente faz. Uma forma mais interessante de administrar isso é entender como a gente faz as escolhas desse tempo. Quando eu atribuo valor ao tempo, e aí dependendo das escolhas que eu faço, aí eu posso ter ou não um gerenciamento da minha mente, desse meu tempo. Começo a gerenciar essa percepção da mente. E aí eu começo a gerenciar o meu tempo. E aí, quando eu vou fazer essa escolha de gerenciamento, eu tenho 2 palavrinhas mágicas na administração que a gente fala, que é quando a gente faz escolhas que nos levam para eficácia ou que nos levam para eficiência. Então, vocês lembram qual é a diferença aí? Já ouviram falar na diferença entre eficácia e eficiência? Você sabe, Beta, a diferença entre um e outro? Ai, de cabeça agora não. Não, mas tudo bem. Por quê? Na verdade, quando a gente fala em eficácia, eficácia é fazer as coisas certas. Você é uma pessoa eficiente. Né? Você é uma pessoa eficiente quando você faz as coisas do jeito certo. Então, eu estou fazendo as coisas do jeito certo. Legal. Quando eu faço as coisas certas, aí eu estou sendo eficaz. Então, eficiência e eficácia é fazer certo do jeito certo. Fazer a coisa certa do jeito certo. Então, basicamente é isso. E aí a escolha, eu preciso um pouco disso, né? De equilibrar entre esses 2 parâmetros que eu tenho que fazer a escolha. Porque para gerenciar o meu tempo inicialmente, eu preciso fazer escolhas que são importantes e prioritárias. E aí é onde está o grande erro da maioria das pessoas, porque
se o tempo é uma percepção da mente e a percepção da mente faz você gerar escolhas, e escolhas você faz de forma eficiente ou eficaz, para eu gerenciar esse tempo, eu preciso saber então o que é importante, o que é prioritário. Porque Uhum, senão não tem como fazer a escolha. uhum. E aí é onde todo mundo tem um nó na cabeça. Por quê? A maioria das pessoas não sabem fazer escolhas, certo? Quem aí é bom em escolha? Levanta a mãozinha aí, dá a mãozinha aí, pessoal que está participando com a gente. Quem é bom em escolhas? É que eu tenho uma ressalva aqui, porque as escolhas, a gente sempre usa as nossas emoções para fazer as escolhas, né? A gente até pode dizer assim, ai, tô pensando, tô escolhendo isso com a razão, mas na verdade a neurociência comprovou que a gente usa as nossas emoções o tempo todo para escolher. E às vezes a gente escolhe por medo, recuando, e às vezes a gente escolhe na coragem, no amor, na alegria, se jogando para as experiências. Então eu acredito que tem dois viés aí da forma como a gente faz escolhas. Sim, o centro da nossa decisão está no sistema límbico, né? No cérebro, na região do cérebro, sistema límbico, que você até já ensinou para nós aqui da JCI, né? Então, de forma geral, como funciona o nosso cérebro. E tá lá nessa região. E lá é onde está o centro das emoções, que é exatamente o que você falou. E aí, então, as nossas escolhas é totalmente influenciada pelas nossas emoções, como a gente está sentindo. Por isso que eu disse antes que o primeiro passo para a gente ter uma coisa legal no home office é, então, fazer a nossa egrégora de trabalho. Então, eu crio meu espaço, eu crio minha rotina, né? E início e término, como é no escritório, fazer exatamente ali. Para que você consegue neutralizar um pouco as emoções que podem vir quando você começar a se sentir um pouco perdido, que é natural a gente no começo do home office se sentir um pouco perdido. Mas a questão do tempo, então, a gente definindo um pouquinho do que é o tempo e trabalhando um pouco da eficiência e eficácia, entendendo que gerenciamento é você, então, fazer, né, fazer a escolha do que é importante e prioritário para você naquele momento e que vai te levar para algum lugar. Porque até o Chang escreveu aí um pouquinho que eficiência, eficácia, se não me engano, é igual a resultado. Exatamente, ele escreveu a questão do resultado. Então, para você ser alguém de resultado, alguém que entrega, você precisa fazer boas escolhas. E uma escolha lúcida se dá numa região do cérebro que é diferente da região das emoções, do sistema límbico, que é no neocórtex, que é um cérebro mais novo, um cérebro mais racional. E é nessa parte que a coisa desanda, porque essa parte do neocórtex, ela é uma parte do cérebro que ela é mais racional, lógica, ela faz classificações, ela faz organizações, agrupamentos, ela decodifica tudo isso. E se não vem a informação da forma como o cérebro do neocórtex consegue decodificar, mais fácil, ele se mistura todinho. Então, é muito importante trabalhar uma limpeza, uma classificação do que a gente precisa fazer. Aí eu entro na segunda parte, então, já porque a gente está falando de escolhas, a gente precisa falar, então, de foco. E de como a gente dá essas escolhas que você já disse muito bem para nós, né? Aí a pergunta, escolhi, tá bom, fiz várias escolhas. Como é que eu me mantenho com foco? Como será? Como será? Como que eu treino a minha mente para manter ela no foco? Porque ela não foi projetada para isso, né? Ela não foi projetada para isso e é por isso que a gente tem um grande vilão. A nossa própria mente é o nosso próprio, é o primeiro autossabotador que você vai encontrar em qualquer atividade. Porque ela fica buscando gatilhos e observações e percepções que estão acontecendo ao teu redor. E em casa, a gente tem muitas distrações. Essa é a verdade. Em casa tem muita distração, né? Quem tem filho é criança. Quem tem cachorro é cachorro no colo, é cachorro pra lá, o cachorro fez uma besteirinha, a pessoa já tá olhando pro cachorro. Em casa, a pessoa tem o computador e não tem aquela sensação que tem uma empresa olhando. Então, o computador para ela vira um mundo de buscas. Então, ela pode abrir 1 milhão de abas, fazer N pesquisas aleatórias. Ou seja, é o Insta uma hora, é a geladeira que chama, é a barriga que pede comida, enfim. É tudo ao mesmo tempo, que parece que no escritório não tem, na verdade, né? Esses elementos. Porque no escritório você vai ficar olhando e você falar assim, não,
Eu não vou entrar nesse site aqui porque alguém pode passar e ficar vendo a minha tela que eu tô vendo a fofoca do BBB. Né? Quem saiu no BBB e tal, não sei o quê. E eu não vou fazer isso lá no trabalho. Mas em casa, ninguém tá te olhando, então você pode estar lá olhando isso. Então, é um problema isso. E são as distrações que é um caminho aí, bem de uma zona bem perigosa para a gente se perder nas distrações. A Paula colocou interfone. Sim, telefone, interfone, é pai, é mãe. Ah, um outro problema. Quem não mora sozinho, as grandes distrações é exatamente a família. Porque nessa época de quarentena, a família inteira em casa e você tendo que fazer home office, tá todo mundo não entendendo se, né, a outra pessoa não está fazendo home office. Vamos supor, né? Você, Beta, você é casada e você tem 2 crianças e mais 2 cachorros, Roberto. Imagina você ter que fazer home office nessa situação, vivendo numa casa que não tem um escritório. Não. Sem condições. Entende? Tem condições, né? O marido chamando, fica mais na cama, ou faz não sei o quê, mãe quer o café, criança sem. É complicado. Então, também precisa fazer um diálogo com esse pessoal em casa, também é outra dica que eu dou. Do jeito que você está fazendo escritório lá, no começo, já conversa com todo mundo e fala, pessoal, eu preciso que vocês entendam que esse é meu horário de home office. E aí faz uma conversa na boa, explicando que está trabalhando, que não está se divertindo e que você não vai estar disponível para elas o tempo todo. Né? Eu sei que para criança é muito mais difícil esse diálogo, esse papo cabeça, né? Mas e para os cachorros também, né? Mas enfim, mas os adultos aí da casa pelo menos ajudam. E aí é legal de você negociar. Então, as esposas podem negociar com os maridos, né? O marido pode negociar com a esposa para fazer um revezamento. Eu vou explicar uma técnica no final que até ajuda isso um pouco, de você fazer um revezamento legal, sem perder esse foco. O Rafael escreveu aqui que ele se tranca no quarto e só sai depois que termina. Muito bom. Você que tem um quarto, melhor estratégia, né? Dá aquela... se prender no quarto, coloca a plaquinha. Estou trabalhando, né? Vira aquelas plaquinhas de hotel. Estou trabalhando, não me interrompa, e aí depois eu volto. Faz parte, é muito bom. Muito bom. Então, aí, como a gente está falando de foco, o primeiro passo para ter foco, obviamente, é eliminando as distrações. Legal, tá todo mundo correto, todo mundo no caminho. Mas, se eu elimino as distrações e eu não sei onde eu quero chegar, também não adianta muito. Então, eu preciso ter objetivo. Então, se você ainda não traçou o seu objetivo para aquele mês, para esse período de quarentena, o que você vai fazer, o que você tem que entregar para o seu trabalho, ou se você saiu em home office e ninguém te passou nada para entregar, cuidado, é importante você né, fazer um lembrete, falando assim, gestor, o que é mesmo que é para eu entregar, para ficar as coisas claras e fazer o que o Fábio está chamando aqui de acordo pessoal, né, com as pessoas que moram, e também o acordo com o trabalho, porque senão fica um pouquinho complicado. E, muito bem, depois de definir o objetivo que você precisa ter, é legal você fazer um planejamento macro. Por exemplo, você vai ficar um mês. Faz o planejamento de um mês, divide um mês nas semanas e você escreve entregáveis, ou seja, o que você tem que entregar naquela semana. Algo tangível para que você possa mirar. Não é fazer um planejamento totalmente programado, eu sou um robozinho, tal. Não é isso. Mas é você saber que você precisa entregar aquilo, porque senão qualquer caminho serve. Seria meio que visualizar um resultado final que você quer entregar, não? Então, até sexta-feira eu me vejo entregando isso. Terminando Exatamente. essa etapa, essa fase. Você pode fazer uma visualização mental? Pode, mas o ideal é que você escreva. Porque aí o seu cérebro vai registrar e você cria um acordo com você mesmo. Então, eu estou chamando, falo com o pessoal, né, a gente fazer um planejamento mensal. Tem gente que no ano compra aqueles planners, né? Tem outras pessoas que têm uma espécie de lousa no seu espaço de escritório, que faz um planejamento ali. E tem gente que faz uma folha de sulfite mesmo. O importante é você fazer algo. Escreve na folha de sulfite, cola na frente do teu micro ali, onde você consegue visualizar. Tem que ser no campo da visão.
onde você fica sentado. Ah, muito bem! E aí, muito bem, Roberta tá já com os lembretes dela, né, do que ela tem que entregar. Fica no campo da visão esse lembrete que você precisa, porque o teu cérebro precisa sempre buscar esse foco. Então, toda vez que você passar o olho, você faz um escaneamento. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu focar porque é importante. Então, é importante você escrever esse objetivo, se você não tem ainda. Esse é o primeiro elemento para um foco legal. Depois, eliminar as distrações. Eu diria que até melhor você fazer um planejamento e depois definir um objetivo e depois eliminar as distrações. Fica um pouco melhor do que você sair cortando todo mundo de uma vez, eliminando tudo. Muito bem. Você definiu o objetivo, esse é o macro. Agora eu tenho que ir para o micro. Então, esse micro é onde eu entro no mundo das tarefas. O mundo das tarefas é o mundo do dia a dia. É o mundo do dia a dia, de você fazer as suas entregas no dia a dia. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho aqui, porque é nessa hora das tarefas, Beta, que a coisa pega. Porque é no dia a dia que a gente se sabota, é no dia a dia que falta disciplina, que muita gente escreveu aí. Muita gente falou assim, olha, precisa de disciplina para ter o foco. E sim, precisa de disciplina para criar a rotina, o seu ritual. E aí é muito importante que a gente tenha cuidado com isso e se conheça. Esse é o primeiro ponto, aí, se conhecer, para ampliar essa consciência, para ter esse foco. Aí, como a gente está falando de foco, e aí chegou nessas tarefas, a primeira coisa que você pode errar é se entupir de tarefa. E de perder muito tempo fazendo listas intermináveis de tarefa. Isso é um erro gravíssimo. Ou colocando coisas demasiadamente que não vão te levar para o resultado. Uma coisa que eu falo muito até, Irlan, que às vezes as pessoas acham assim, porque na agenda tem 15 linhas, você tem que colocar as 15 linhas de coisa para fazer, né? E na verdade, você sabe que não adianta você colocar 15 coisas, você não vai fazer tudo aquilo, você vai chegar no final do dia, você vai estar frustrado, porque você não deu conta do recado, aquilo vai te deixar mal, vai te fazer assim, você desanimar para o dia seguinte. Então, coloca o mínimo de coisas, mas que você realmente se compromete a entregar. Porque aí eu gosto muito de ir riscando, sabe? E aquilo vai me dando prazer, sabe? Isso, Você vai se isso. É um ritual. empoderando com aquilo. Sim, sim, é um ritual esse ritual de ir riscando, cada um vai achando o seu jeito, né? Mas são as micro recompensas, né? Então cada um vai achando o jeito que o seu cérebro gosta para alimentar nosso macaquinho, né? Daquelas micro recompensas do que a gente está fazendo. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, para fazer a escolha ideal dessas tarefas, do que precisa ser feito, a gente tem uma matriz de Eisenhower que é muito conhecida, essa matriz, ou matriz de gestão do tempo, né? Como você quiser considerar. Qualquer Google que você der, você vai encontrar a matriz de gestão do tempo, que ela classifica o que é importante em relação ao que é urgente. Importante é tudo aquilo, gente, que vai levar a gente para o nosso objetivo. E urgente é aquilo que precisa ser feito, porque senão a gente vai ter prejuízo, de certa forma. Então, por exemplo, eu preciso pagar a minha conta hoje de luz, uma rotina de casa. Se eu não pagar aquela conta, eu vou ter o quê? Vou ter multa. Então, eu vou ter prejuízo. Então, é urgente, eu preciso pagar. Tudo naquele dia. Né? Agora, pagar a conta te leva para o objetivo, por exemplo, que é faturamento? Não. Então, eu preciso definir as tarefas do que é importante e do que é urgente. Então, essa matriz ela é uma matriz 2x2, né, que a gente considera. É uma cruz, assim, ó, feita assim, ó, quadradinho, né? Quem já brincou de jogo da velha, vai lá e faz. Bem tranquilo. E eu tenho quadrantes. Então, cada quadrante desse é uma classificação que é só um cruzamento. Quando eu tenho algo que ele é urgente e ele é importante, o que a gente tem que fazer? Faz agora, imediatamente. Você não tem muito tempo para perder. Você faz agora. Então, essa zona, quem está muito acostumado, é o tipo das coisas que ficam lá, nessa zona que são as crises e os incêndios. São as coisas que estão o tempo todo pipocando e a pessoa tem que apagar porque são coisas a ver que você precisa fazer exatamente agora. Então, para quem trabalha em empresa extremamente... Geralmente, Erlan, são as coisas que a gente procrastina também, porque eu percebo assim que às vezes você tem uma coisa bem importante e aí você dá foco para muitas outras coisas, menos para aquilo que é realmente importante. Exatamente. Exatamente. Então, a gente acaba
a mente parece que quer fugir dessa coisa que é importante, né? E, obviamente, o que é importante é porque está te levando para o seu objetivo, para o teu resultado. E muitas vezes a gente gosta de sofrer, né? A mente é acostumada a sofrer, ela não gosta muito de ter benefícios. Então, às vezes até com um sentimento do tipo assim, se eu atingir aquele resultado, o que eu vou ter que fazer depois, né? Aí fica com medo, aí se sabota, quer fugir disso e acaba tendo problemas para cumprir. Mas quando eu acho uma coisa que é um quadrante, que ele é urgente, ela é importante, tem que fazer agora, agora. Então, normalmente, nesse quadrante ficam as pessoas que são eficazes. Que são aquelas pessoas que fazem tudo que elas precisam fazer e que é urgente e importante, obviamente. Depois eu tenho, na mesma linha do importante, coisas que são muito importantes, mas que não são urgentes. Essas coisas eu posso planejar. E aí eu tenho que agendar a fazer. Então, por exemplo, aquela conversa difícil com um colaborador, que é super importante, mas não é urgente fazer muitas vezes, porque, né, tem que esperar a poeira baixar, porque teve um conflito lá. Ou é aquela que você tem que fazer o acompanhamento do projeto, onde você agenda com o seu time. Você fala assim, ó, pessoal, hoje vamos ter uma reunião de acompanhamento. Então, esse tipo de ação está no que é importante. Por quê? Porque se eles não entregarem o projeto, você não tem a entrega final. Se não tem entrega final, você não tem resultado. Só que não é tão urgente, então você planeja, porque não é um incêndio. Então, por exemplo, eu hoje tive várias atividades que caíram como urgentes. Crise, por exemplo, o Ministério Público veio em cima da empresa onde eu trabalho pedindo uma informação de concurso público. Eu tive que responder, eu tinha 3 horas para responder. Eu tive que buscar atrás a informação, levantar e responder. Era urgente e importante, porque senão a gente ia ter que responder. Né? Mas, por exemplo, eu fiz uma de acompanhamento. Então, eu agendei, né, uma reunião de acompanhamento com um grupo meu que está em home office. Eu agendei para outro dia. Então, esse agendamento entrou como importante fazer, mas não é urgente. Quem fica maior parte do tempo nessas duas tipos de atividades, onde ela fica no que tem que ser feito agora, e que é importante e urgente, e aquilo que dá para ser planejado, aí essa pessoa ela é altamente eficaz. Porque essa matriz, ela vem daquele livro lá, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E então é um clássico, né, que tem do gerenciamento de tempo de você poder fazer essa delegação. Agora eu vou falar para vocês do lado negro, que tudo tem um lado negro, né, da história, que é onde muita gente passa a maior parte do tempo, tá? E não é brincadeira, muita gente mesmo. Onde eu tenho o que não é importante, mas é urgente. O que não é importante, mas é urgente? São as interrupções. Telefonema de alguém que precisa falar sobre alguma coisa que você não tem como delegar, um e-mail que tem para fazer, uma resposta técnica de alguma coisa que outra pessoa poderia fazer. Tudo isso, ele está no urgente porque alguém está pedindo para você dentro da empresa, mas ele não é importante para os teus objetivos você responder. Então, aqui a ação, no que se classifica aqui, é a delegação. É aquela atividade que você fala assim, eu posso delegar isso aqui para alguém fazer. Então, por exemplo, eu sou campeão disso, porque cai inúmeras coisas para mim que eu tenho que compartilhar com os meus analistas que trabalham lá. Então, assim, bateu para mim um e-mail, eu tenho que responder. Está me tirando a atenção do que é estratégico para a empresa. Mas alguém precisa responder para mim. E aí eu encaminho para alguém que alguém precisa, né, outra pessoa que vai ter mais velocidade para responder aquilo, eu deleguei para ela responder. Então ela vai, responde e me dá essa informação. Tudo que a gente considera como interrupção está nesse quadrante aqui, onde não é importante, mas é urgente. E aí eu tenho o pior da zona. O pior. Essa última zona aqui, que é o último quadrante, é onde não é importante e não é urgente. Isso aqui é o WhatsApp, isso aqui é o e-mail, isso aqui é o grupo do trabalho que está o povo mandando foto o tempo todo. Isso aqui é as distrações, os pushzinhos. Nesse quadrante, você tem que fazer a caça às bruxas. O que é a caça às bruxas? É você listar tudo que acontece no seu dia a dia e você anota. Depois, no outro dia, você registra de novo o que acontece. Aí, no terceiro dia, você vai e aplica a matriz. Você fala assim, ó, agora eu quero ver onde está cada coisa que eu fiz. Se você tem um monte de coisa que você fez, você perdeu o seu tempo e está nesse quarto quadrante, onde não é importante, não é urgente, meu Deus, você é procrastinador pra caramba. Você está no limbo. Você está numa zona que ela é totalmente improdutiva. Essa zona não te leva para lugar nenhum.
Na verdade, ela só te engana e te sabota. Então, muita gente fica passeando nessas duas zonas aqui embaixo, respondendo e-mail que não precisa, conversando coisa que não precisa, vendo WhatsApp, vendo não sei o que no meio do trabalho, desvirtuando. Aí, as pessoas que moram nessas duas regiões, elas têm aquela sensação assim, putz, passou o dia e eu não fiz nada. Cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Terminou o dia e eu não fiz. Quando anda em círculos, né? Ficou andando em círculo, exatamente. A pessoa fica andando nas dois quadrantes para cima e baixo, fazendo vários caminhos. E ainda E sofre porque tá cheio de coisa para fazer. Então ela fica dizendo ainda para ela sofre. mesma: eu tô cheia de coisa para fazer, eu tô cheia de coisa para fazer, mas não faz. E aí no outro dia tá sofrendo de novo, e tá sofrendo de novo, e tá sofrendo de novo. Exatamente. É exatamente o que eu tô falando. É bem isso mesmo. Então, eu super recomendo fazer isso. Fazer muito simples aplicar essa matriz. E aí, você fazer escolhas corretas. Focar nos dois quadrantes de cima. O que é importante, urgente, importante, não urgente. Planejado e faz agora. Planejado e faz agora. Planejado e faz agora. Esse é o teu foco. Aqui a gente tenta aplicar o conceito 70-20-10, onde você fica com 70% do teu tempo nessa região de cima, e a gente tem aí no quadrante lá do não importante e urgente, das interrupções, você fica só 20% do teu tempo e, assim, ninguém de ferro, tá? Não vai dizer que que não tem distração do WhatsApp, essas coisas e tal, tal, tal. Fica 10% do teu tempo. Então, de 8 horas, né, eu tenho lá 8 horas para fazer, então, é o que a gente pode fazer para ficar 80% de uma hora daria para ficar nisso. É muita coisa também, se você for analisar num dia. Bom, muito bem. Expliquei essas duas coisas para essas três coisas e tal. E agora tem um outro item que eu separei. Pode falar. Vou fazer um parênteses aqui. Nós temos 9 minutos ainda. Você acha que tá ok? Não, dá sim. Dá ok. Beleza. A gente tem um outro conceito aqui que é muito importante, que é a regra de Pareto, né? A lei de Pareto 80-20, onde eu tenho que focar, então, nessa minha lista de tarefas, 20% das atividades que vão me gerar 80% do meu resultado. Então, se eu tenho 10 atividades, escolhe duas, que são aquelas que vão trazer o maior impacto para o seu dia, que são aquelas coisas incríveis que você vai fazer e vai te levar onde você quer chegar. Essas daí é o seu foco e é essas que você tem que comemorar por você ter atingido a entrega delas. Tá? É muito importante isso, você aplicar essa regra, senão você tem problemas no seu sistema de recompensa e de hábito. Né? Fica fragilizado. Eu sempre recomendo muito para isso. Agora, vem para as ferramentas. O que seriam essas ferramentas? Então, assim, agenda. Quem aqui já usa agenda? Precisa usar. Então, colocar tudo na agenda é muito importante do Google. Se você trabalha com outra agenda, põe. Se é de papel, não tem problema, escreve, mas põe na agenda. Você precisa colocar os entregáveis na agenda para o teu cérebro organizar. Não confia na mente. Ah, eu não vou pôr na agenda porque está na minha cabeça, eu lembro de tudo. Não, não lembra. Então, põe na agenda, é super importante. E aí você precisa entender o que é o seu horário nobre que eu estava comentando. Qual é o seu horário de produtividade? Qual é o horário que você é melhor? Tipo, não, o horário das 8 da manhã eu não sou tão bom até as 10, mas das 10 às 2, como você falou, Roberto, ali no horário do almoço, você é o horário seu top. Esse horário é o horário que você tem que considerar como horário nobre. Né? E seguir nele. E aí, nesse horário, você aplicar e fazer os 20% das suas tarefas que vão te entregar 80% do resultado. É nesse horário nobre. É aí que está a chave. Você não pode fazer as atividades que vão te trazer 80% em um horário que você não é produtivo. E muita gente se esquece disso. Então, é muito importante, nesse horário nobre, fazer essas duas atividades. Que é onde você tem alta produtividade. Então, por exemplo, eu tenho que escrever um e-mail sério, e eu preciso de concentração. E é importante, vai para muita gente e tal. Que horário que eu tenho mais fluidez na concentração? É às 10 da manhã? Então, às 10 da manhã você para escrever. Ok? Também. Muito bem. Depois disso, é super legal você fazer que eu sempre considero aí, fazer um Kanban, um quadro Kanban, onde você separa tudo que você precisa fazer, o que você está fazendo e o que você fez. E deixa isso visual. Você vai colocando post-it, sabe? Várias coisas ali de forma visual. Também ajuda muito nessa organização das macro tarefas. E aí você vai tirando, né? As coisas vai passando e vai dando um certo prazer e andando com aquela tarefa, né? Ah, peguei essa, peguei aquela, e você vai visualizando isso. O cérebro é muito visual. Então, invista nessas questões visuais, porque vai te ajudar muito. Tem gente que não gosta, porque acha que, não é meu perfil, não sei o quê. Frescura usar post-it, É. frescura usar caneta colorida. Eu adoro tudo que é colorido.
o cérebro conecta melhor com o visual. E os homens, por incrível que pareça, os homens são mais visuais que as mulheres. Os homens se conectam melhor com o visual do que as mulheres, por incrível que pareça. Presta atenção nisso, a gurizada que está assistindo aí. Porque acha que é coisa de frufru, não sei o quê, mas quando você fizer, seu cérebro vai ser rato, ligeiro nisso. Bom, aí, o que é importante fazer? Eu tenho um macro, eu sei o que tem que fazer, agora eu faço as tarefas. Lista de tarefas, gente, tem que fazer lista de tarefas. Eu uso o To-Do List do Google para colocar tudo. É um aplicativo que você abaixa e você vai lançando as suas tarefas lá. E você vai classificando e você vai dando, você programa data, lembrete, tal, tal, tal. Um app gratuito que você utiliza. To-Do List. Eu uso muito bom para construir minha lista. Se você não é desses de tecnologia, faz no caderno, não importa. Escreve, faz o que você é melhor, mas escreve a tua lista. O que é legal? Revisa a lista antes, tá? Então você revisa a lista um dia antes do que você precisa fazer. É muito interessante esse ritual um dia antes, porque aí o teu dia corre com muito mais fluidez. Muito mais fluidez. Então, né, olha um dia antes a sua lista do dia seguinte. É claro que pode surgir coisas nela? Pode, né? Interrupções? Pode. Mas aí é porque é naquele quadrante de urgente e importante, e aí você vai e faz. Ok? Aí as ferramentas que a gente tem online, parece que está muita gente colocando aqui. Sim, a gente tem da Microsoft o Planner, tem o Teams, você tem o que dá para você trabalhar tudo isso. Você tem ferramentas de whiteboard que você pode fazer, Slack. São inúmeras ferramentas, gente, mas tudo isso é ferramenta. Se você não entende o princípio do que você precisa colocar na ferramenta, a ferramenta por si só, você pode não gostar e, não serve, não consigo trabalhar com Trello. Não está me ajudando em nada o Trello. É porque você não está fazendo a rotina, entendeu? Que poderia ser no papel, mas a diferença é que é no Trello e ajuda muito porque aí você trabalha de forma colaborativa com outros. A ferramenta ajuda você a compartilhar coisas com outros que estão em outros lugares. Então, isso é muito bom. Todas essas ferramentas que eu falei ajudam nesse aspecto. E para encerrar, a minha última técnica, quando você estiver fazendo a sua atividade, é a técnica do tomate. Pomodoro. Essa técnica é muito simples. Você faz um ciclo de 25 minutos de foco, sem ter opções. Você cancela o celular, cancela o WhatsApp, cancela tudo e faz o que você tem que fazer. Aqueles 25 minutos. Dá uma pausa, 5 minutos, descansa e vai fazer outra coisa. Repito esses ciclos. Quando chegar no quarto ciclo, aí a minha pausa é de 15 a 25 minutos. Então, essa pausa um pouco mais longa, eu posso fazer outras coisas. Aí, quem está morando em casa, que pode olhar as crianças, pode beber água, pode fazer outra coisa, aplicando a técnica do tomate. Então, é muito interessante porque aí o teu cérebro ganha foco para esse momento que você está fazendo essa entrega das tarefas. Tá? Então, aplicar o Pomodoro é muito legal. Tá bem? Agora, o que é legal? Ela é 25 minutos, 20 minutos, sempre? Não, depende de cada um. Tem gente que consegue ficar 40 minutos sem se sentir estafado. Mas como o cérebro fica num estado muito elevado, né, de ondas, hertz, então, quando está no foco, realmente a gente precisa ter essa atenção, senão tem problemas. Gente, basicamente, no resumo, eu falei sobre um conceito de tempo, falamos sobre focos e escolhas, falamos sobre os vilões, né, a procrastinação e os vilões, a lei de Pareto 80-20 e falamos de algumas técnicas, né, o Kanban Board, falamos do Scrum, falamos do hackear, achar o seu tempo, o seu horário nobre, a lista de tarefas e a técnica do tomate, do Pomodoro agora. Então, basicamente foi isso, né? Quanta coisa, né, meu Deus. Quem sabe depois eu vou deixar como sugestão para você criar um stories com esse resumão aí, com talvez os nomes das técnicas para o pessoal se aprofundar e a gente deixa aqui no stories da JCI Brasil para o pessoal também poder pesquisar depois, se aprofundar e facilitar aí o dia a dia de todo mundo aí nesse home office. O que você acha? Dá para fazer? Claro, dá sim. Eu faço um pequeno resuminho e aí eu deixo disponível para todo mundo. Inclusive, posso mandar uma matriz Canva sobre isso, com certeza. Só com os tópicos, assim, para o pessoal depois Uhum. ir procurar mais sobre. Gente, a nossa live ela tá chegando ao fim, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu quero desejar agradecer a todos que estiveram aqui. Esse projeto ele continua toda quarta-feira às 21 horas. Na próxima semana a gente tem duas feras do marketing aí chegando para falar sobre ferramentas e dicas para negócios digitais. Não percam,
Porque se você já está trabalhando em home office, com certeza a tua empresa, o teu negócio vai precisar de alguma ferramenta digital aí para fazer o marketing. E na próxima quarta-feira a gente vai ter essas duas pessoas incríveis falando sobre isso, debatendo sobre isso. Quero